um profeta muito usado por Deus, sobre a sua passagem em cada seu ministério. Em cada reino que Daniel se fez presente, foi um homem usado por Deus. Só que eu não vim trazer apenas hoje a respeito de Daniel, irmãos, porque eu entendo que quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos que analisar não só o que nos convém, mas sim a todo o texto da Bíblia. E a palavra diz que o rei Dário decidiu levantar homens, presidentes, governadores, capitães e 3 príncipes, para que ele não sofresse nenhum dano, para que todos aqueles homens trabalhassem a seu favor, para o rei não se cansar, para o rei não se enfadar, para o rei não se perder como está a organização do palácio. Porque, irmãos, a obra do Senhor não se faz apenas de um homem, mas sim de toda a igreja. Mas como diz a própria palavra, Dário decidiu constituir todo aquele povo. E além mais, constituir os 3 príncipes, a qual Daniel se fazia parte de um. Aleluia. Pois bem, e a palavra diz que Daniel, assim o rei Dário amava e pretendia pôr ele sobre o seu reino, porque ele tinha o espírito de excelência de Deus e se destacava. Mas quando eu chego para mim e para você que devemos analisar, irmãos, a palavra, nós temos que entender, buscar a palavra e tirar aquilo que é bom, que nos agrada, e aquilo para nós vigiar. Aleluia! Glória a Deus! Porque o homem, Dário, ele levantou aquele povo. E os 3 príncipes para comandar ali o teu palácio. 3 homens de sabedoria, a qual um era Daniel, que tinha o espírito de excelência de Deus. Mas o que eu quero passar para a igreja, que nem todos aqueles que foram levantados, que andam de lado a lado, muitas das vezes não está com o mesmo propósito, porque aqueles 3 príncipes foram levantados pelo rei. É aí que eu quero, irmãos, que a igreja entenda, irmãos, porque nós devemos buscar a palavra e não só buscar aquilo que nos agrada. Daniel, o homem que o rei amava. Aqueles companheiros dele, irmãos, o único objetivo de trabalhar a favor do rei. Mas, como diz a palavra do Senhor, aqueles que foram levantados para trabalhar para o rei, ao lado de Daniel, por Daniel ser homem amado, se destacar, aqueles homens procuraram o que acusar Daniel, irmãos. O que eu quero dizer para mim e para você, meu irmão? Quando a gente temos algo para Deus, a fazer o trabalho de Deus, irmãos, a tua presença vai incomodar muita gente. A presença de Deus vai incomodar aqueles que nos fazem a vontade de Deus. E muitas das vezes, eu e você pode estar sendo aqueles amigos de Daniel. Foi levantado para servir, mas por falta de vigilância, irmãos, muitas das vezes estamos visando a vida das pessoas. É verdade. Quero dar um exemplo, irmão, de mim mesmo. Isso aqui, irmãos, é um testemunho de mim. Quando eu comecei a fazer a vontade do Senhor, quando eu fui novo na fé, irmãos, meu objetivo era de servir a Deus, buscar a Deus.
Mas pela minha falta de vigilância, novo na fé, irmão, não sabia de nada. Mas tinha sede excessiva de fazer a vontade de Deus. E o meu irmão lembra aqui, na época, a Batista brasileira, irmão, o processo que teve, o pastor Francisco faleceu, teve mudança de pastor, mudança de ministério. Pois bem, irmão, é importante nós termos foco apenas em Jesus Cristo. Porque pastor não salva ninguém, pastor não é santo, o teu irmão à esquerda não é santo, a tua irmã à esquerda não é santa. O alvo é você e Jesus. Glória a Deus. Mas eu, o bonitão, trocou de ministério, trocou o pastor, não vou citar o nome, mas ele vai lembrar, seminarista, ele já conhece. Aí eu, novo na fé, com aquela vontade de fazer a obra do Senhor, e eu fazia, irmão. Mas tem um pastor maravilhoso. Conversava aqui, falava. E aí o pastor faleceu. Aí tem outras irmãs que eram da mesma igreja que esse seminarista, ia ser todo mundo junto. Oh, meu Jesus, coitado da minha fé. Sem maturidade para nada. Em vez de eu focar em Jesus, comecei a olhar para o homem. Por quê? Porque eu estava ainda focado na verdadeira palavra de Deus. E aí o seminarista assumiu o cargo da igreja. E eu, sem entendimento da Bíblia, comecei a observar ele. E tinha um grupinho de irmãs que era do mesmo ministério que ele, irmãos, que falavam mal dele. E o inimigo é sujo, irmãos. A gente, quando não dá fé, irmão, tem que ter muita vigilância, irmão. Porque o alvo do diabo é te tirar a presença. Ah, é verdade. É assim mesmo. E é que esse homem não é de Deus. Esse homem é assim assado. Mas eu estava lá fazendo a vontade do Senhor, irmãos. É por isso que eu estou te dizendo, irmãos. Muitas das vezes a gente não estamos sendo aquilo que não é. Estamos dando ouvidos a quem não deve dar. E os irmãos falavam isso, Deus, isso, aquilo, e eu, na minha mente, ouvindo a voz do diabo. O intuito do diabo não era para atingir a irmã que estava me falando, era eu. E eu, pela minha imaturidade de buscar, de orar, comecei a avisar quem? O pastor. E por ironia, o diabo ele fala com ele, então, uma forma que nós também não entendemos. Mas você já está ali inflamado, porque estou falando dele ali, está falando dela ali, já está cego, você está deixando o diabo entrar na sua mente, assim como entrou na minha. Então eu já estava vendo o pastor com olho diferente, porque eu até achava então que o pastor era santo, e não é. Já viu aquele ditado, quando você confia na pessoa, você acha que aquela pessoa é perfeita? E não é? E ao mesmo tempo eu estava sendo esses amigos e Daniel, irmãos. Por quê? Daí eu ouvi a voz do diabo, as pessoas falando mal do pastor, e eu sem maturidade, imaturo na fé, comecei a dar brecha à voz do diabo. Foquei nas coisas do homem. E por eu no destino, eu vou lá falar com o pastor no assunto pessoal. Aí o pastor brincalhando igual o nosso pastor aqui. Ah, meu santo, é pronto, eu concordo. É mesmo, é um zombador, esse homem é de Deus, irmão. Hoje eu entendi. É assim mesmo. Era o jeito. Deus santo. Eu entendi. Só que eu novo na fé, irmãos. Não tinha conhecimento da palavra. Eu tinha vontade de fazer algo. E assim como Daniel, aqueles foram levantados, irmãos, para ajudar o rei a trabalhar, fazer o serviço certo, irmãos. Eu por dar ouvido à voz do inimigo. O que é o inimigo, irmãos? As pessoas que não têm compromissos com Deus. As pessoas que só me falam mal da igreja. Aí comecei a colocar raiva no meu coração por ouvir as pessoas. Passei a não confiar na pessoa por causa das conversas do inimigo, É assim irmão. mesmo. É assim mesmo, Jesus. Por isso que eu estou dizendo que eu me fiz como aqueles homens. Passei a seguir o homem de Deus, tendo como foco o homem, não Jesus, irmãos. Ninguém é santo. Santo é Jesus.
Nós somos homens falhos, nós devemos se espelhar em Jesus. Jesus deixou a tua palavra para nós andar no caminho correto, irmão. Porque eu estou falando que se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu não teria passado por o que eu passei. Aí agora pronto, o Senhor deixa assumir, o Senhor está na frente. Agora aquelas pessoas que falavam daquele já não estarão na igreja. Eu estou com o coração inflamado. Vou dar ouvido. Igual esses homens aqui, irmãos. Procuraram acusar Daniel. Não acharam falha diante do próprio rei Dário. Aí foi pior ainda, foi procurar falha no próprio Deus que Daniel servia. Eu procurei falha no pastor, onde eu não via, pelo disse-me-disse, pelo porque ele não é de Deus. Alimentei meu coração ao voz do inimigo. Assim como aqueles homens prepararam a cova para Daniel, irmãos, elaboraram uma lei, porque sabia que Daniel era um de oração. Eles acharam a causa na lei de Deus, do próprio Deus. Como? Deus fala não, mas eles sabiam que Daniel orava ao Senhor 3 vezes ao dia. E eles chegaram para o rei Dário, chegaram a um acordo, a uma conclusão. Aleluia. Babando o rei Dário, ó rei Dário, vive para sempre. Fizemos a reunião e estamos com um projeto para tuas mãos. Conforme a lei de Deus peça, aqui está a lei, apresentaram uma lei perante ele. Aquele homem que pelos 40 dias for pego adorando a qualquer Deus, outra coisa, não o Senhor, que seja lançado na cova, irmãos. O inimigo pode fazer cova para você, irmãos. Pode preparar cilada, irmão. Mas Deus está no caminho certo de Deus. Aleluia. Deus está contigo. Aleluia. O rei Dário, tudo bem, normal. Ele é o rei mesmo, ele que determina, ele dá sentença. Mas lembrando que o rei Dário amava Daniel. E o rei vai lá e assina. Ele assina aquele decreto. E o inimigo, irmão, ele sabe o que você faz, suas ações. Ele sabe que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus. Então ele vai trabalhar para investir, para pegar algo em você que você às vezes nem fala e nem é, mas ele quer te julgar de algo. É verdade, é assim mesmo. É verdade. Pronto, está feito, está assinado. Agora Daniel, irmãos, fica sabendo daquele mandamento, daquela lei. Mas Daniel faz o que, irmãos? Em momento nenhum Daniel vai lá questionar. Em nenhum momento Daniel vai abrir a boca. Em nenhum momento Daniel vai reclamar, irmão. Daniel vai para a tua quarto e começa a fazer o que de costume fazia. Oração, oração, irmão. Você quer ser o crente de vitória, irmão? Tem que ser crente de oração, irmão. Deve ter dificuldade, deve fechar, irmão. Você tem que estar voltado para o Senhor. Não dê ouvido à voz do inimigo. Mas eu, novo na fé, irmão, dei ouvido, irmão. E eu achando que o inimigo queria atingir o pastor, meu Deus do céu. Fui na hora dos irmãos, que não queria nada, que gostavam do pastor. Não confiei no pastor e quem caiu na cova? Eu, irmão. Foi eu, irmão. Por quê? Porque deu ouvido a quem não devia dar. Porque eu abri meu ouvido para ouvir palavras de pessoas que não tem nada com Deus, não vivem a palavra de Deus, não vivem a presença de Deus. Inflou no meu coração, fui setado. Criou um atrito entre eu e o pastor, que eu não confio nesse homem. A cova veio para mim, irmãos. Quem saiu da igreja? Quem saiu da presença? Eu mesmo caí na própria cova, irmão. Querendo fazer uma cova para o pastor, sendo do nome de Deus. Mas eu caí na cova, irmão. Por quê? Porque deu ouvido a quem não devia dar. Eu tinha vontade de fazer a obra de Deus, mas não tinha maturidade na palavra que ele me deu.
De tanto eu querer ver falha nos outros, irmãos, eu que caí na cova. O que é essa cova? É a morte. É o mundo aí fora. É a maldade. É os vícios, as coisas que não agradam a Deus. É não ter a presença de Deus, irmãos. Quem pagou o preço? De tanto querer ver falha nas pessoas. E nós sabemos que todo mundo é falho, ninguém é perfeito, fez só Jesus. Ô seminarista, assim, porque eu trouxe essa palavra, irmãos, para nós analisar o texto inteiro, porque nós só foca nas bênçãos, no que nos agrada, mas se nós não vigiar, nós vamos ser igual aqueles homens, foram chamados para ajudar o ministério, mas por vigilância podemos dar voz, ouvir a voz do diabo e nós caímos mesmo. Porque eu estava fazendo a vontade de Deus. Eu tinha o amor para fazer, o prazer de servir a Deus. Mas, assim como esses homens, irmãos, creio eu que, pelo contexto bíblico, aqueles homens sentiam inveja de Daniel, porque ele se destacava, irmãos. Quando você é homem e mulher de Deus, irmão, o inimigo vai tentar te afrontar, vai tentar te acusar de algo, para tirar você da presença, irmãos. E muitas das vezes, nós estamos dando ouvido às pessoas e não estamos entendendo que o alvo do inimigo é nós mesmos. Eu paguei um preço para procurar a falha do pastor, irmão. Eu paguei o preço, eu caí na minha própria cova que eu armei. Por quê? Porque eu estava armando o copo do pastor, porque me falava A e B. Porque aquelas pessoas que me falavam, irmão, tinha atrito com o seminarista. Mas eu imaturo, não tinha conhecimento. Não falava de cá, eu ouvi, eu falei cá. Então, irmãos, assim como aqueles homens fizeram a cova para Daniel, vocês conhecem a palavra, irmãos. E vocês sabem quem depois ficava na cova, né? Vocês sabem depois que foi tragado pelo leão, né, irmãos? Assim como eu, o olho excessivo de olhar só para o homem e não Jesus, olhava para Jesus, mas eu ouvi as pessoas e comecei a olhar para o homem. Eu caí na cova, irmãos. De uma pessoa que está começando seu ministério, para fazer a obra do Senhor, por ouvir as pessoas, eu caí na cova. Vivi mais de 10 anos afastado da presença de Deus. E eu era... A pessoa me falava, porque isso é da igreja. E eu já falava cara de pau, por causa do pastor. Que não de Deus eu falava, irmão. Olha, pai. É assim mesmo. Muita história assim. Aquele não é de Deus não, você está fazendo o quê? Como que diz isso? Sabe melhor que eu fiz o mal foi a mim. Paguei o preço, irmão, por não vigiar. Eu me tornei esses príncipes aqui que andam do lado de Daniel. Aí vivi no mundo de desgosto. Desgosto hoje, porque eu estou na presença de Deus, homem transformado. Não vivo mais as práticas do mundo. Não dou meu ouvido para qualquer pessoa. Os prazeres do mundo eram bons, mas ele era uma prova eterna, se eu não me libertasse. É verdade, Jesus. Se eu não tomasse uma posição, eu ia viver a vida toda na lama, no pecado, na destruição. Culpando um homem que não tinha nada a ver, que eu fui o culpado. Por não ter conhecimento disso aqui, ó. A palavra de Deus. É assim mesmo. Hoje, você sabe o que é que eu entendo? O culpado de eu ter vivido esse tempo todo afastado do evangelho fui eu. Não foi o pastor. Fui eu. Porque com a minha própria visão de ouvir aquilo que eu devia ouvir, pela minha própria visão, minhas atitudes de degradar ao diabo. Quem pagou o preço fui eu. E hoje eu entendo, irmãos. E é assim, irmão. Nossa vida é assim, irmãos. Para a gente fazer a vontade de Deus, irmão, nós temos que ter discernimento da palavra de Deus. Mas como é que eu tenho só buscando a palavra, irmão? Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, irmão,
O inimigo não teve vencido, não. Eu ia falar assim, sai daqui, bando de desocupado, que não tem de crente em nada, fica falando mal da vida do pastor. Porque eu ia conhecer a palavra. É desse jeito, né? Mas Daniel se manteve em oração, irmãos. O rei chorou, se lamentou. Não teve jeito. Ficou em situação de fazer tudo para livrar Daniel da cova. Mas era uma lei, porque ele tinha que cumprir. Mas ele falou: certamente o Deus que tu serve, Daniel, vai te livrar, irmãos. Esta noite, assim diz o Senhor para mim e para você. Não importa qual cova eu tenho feito para você. Se você continuar em oração, se você continuar na palavra de Deus, o inimigo vai cair. Eu creio. E Daniel, irmão, para quem conhece a Bíblia, já para encerrar, irmãos, não teve sequer nenhum machucado, porque Deus enviou um homem para fechar a boca dos leões. E o rei manda lá chamar aqueles acusadores de Daniel. Jogou todos, mulher e filho, na cova. E ao menos mal de chegar na cova, descer, foram devorados. Eu caí na cova. Eu vivi na cova. Eu vivi morto espiritualmente. Porque deixei de olhar para Jesus, para olhar para o homem. Deixei de olhar para a palavra, para olhar para o disse-me-disse. Então, irmão, meu preço foi caro. Hoje eu glorifico a Deus por estar aqui, mas eu poderia não estar. Porque a fúria do inimigo para te tirar da presença para tentar te destruir, para você não voltar mais para Deus. Que nós possamos, irmãos, ser vigilantes. Vamos buscar a Bíblia com entendimento. Não busque a palavra só para os nossos interesses de vitória. O cristão tem que ler a Bíblia em obediência a Deus com temor, para saber passar na luta da dificuldade, resistir às provações, para saber suportar, irmão, para saber lidar com as situações, irmão. Porque, irmãos, um crente que não busca a Bíblia em situação de qualquer momento da sua vida, só pensa em vitória, ele só vive derrotado, irmão. Verdade. Verdade. Porque ele uma provaçãozinha cai. Verdade. É assim mesmo. Você tem que buscar a palavra, irmão, com um entendimento espiritual para você a cada dia se fortalecer na presença do Senhor. Que a nossa luta aqui não é contra a carne e contra sangue, mas é espiritual, irmão. Porque se você não tiver espírito com Deus, você cai. Como foi falado isso aqui no início do culto, irmão? Ninguém é perfeito, ninguém é um bambambam, ninguém é melhor que ninguém, porque se não vigiar, cai. E muitas das vezes nós achamos que os outros é falha e quem vai cair nós mesmo, por não olhar para Deus, olhar para o homem. Assim eu fui na ciladinha, nos ouvindo da voz de Satanás e caí, irmão. Muito tempo afastado da presença de Deus. Talvez se eu olhasse para Jesus desde o início, hoje eu poderia ter uma história diferente. Poderia ter evitado o que eu passei. Mas não, irmãos. E me achando culpando o pastor. Hoje que eu tenho entendimento, trouxa fui eu, que fui cegado pelo inimigo. Mas, irmão, hoje é noite de pensar diferente. Senhor, a minha vida é do Senhor. Senhor, o meu alvo é Ti, Senhor. A minha busca é Ti, Senhor Deus. Não olho para o homem porque ele é falho. Não olho para mim mesmo porque eu sou falho. Glória a Deus, aleluia. O meu olhar, meu alvo é Jesus, Cristo de Nazaré. Porque esse sim é santo. Esse deixou o caminho da verdade da justiça para nos ensinar o caminho verdadeiro, irmão. E eu deixo, irmão, essa palavra de reflexão para que nós possamos vigiar para não cair na cidade do inimigo, para nos tirar da presença de Deus. E essa eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, irmãos. Glória a Deus. Irmãos.